Boa tarde. Eu converso nesse espaço livre com Etevaldo Matos. Ele que é comerciante aposentado e assumiu o Bar do Paulo aqui em Ouro Fino em junho de 1961. Este estabelecimento que ficou aberto até dezembro de 2020. São 59 anos de história aqui na cidade. Boa tarde, Etevaldo Matos. Prazer tê-lo aqui no espaço livre da Rádio Difusora. O prazer é todo meu em recebê-la. Senhor Etevaldo, conta um pouquinho pra gente como que o senhor chegou a ser proprietário do Bar do Paulo. O Bar do Paulo seria do Paulo Cleff. E como que o senhor assumiu esse bar? Em 1958, Paulo Cleff foi eleito prefeito de Ouro Fino. E ele tinha o bar, mas ficou muito difícil para ele conciliar a prefeitura e o bar. Então ele colocou o bar à venda. Fazia 14 anos que ele tinha inaugurado o bar lá. Naquela mesma esquina? Naquele mesmo lugar. Anteriormente ele teve o Bar do Paulo inicial, foi em frente ao Éden Clube. Ali que começou a história do Bar do Paulo. Mas então, eu e meu cunhado João Marinelli, nós assumimos o Bar do Paulo, alugamos do Paulo o cômodo e compramos tudo que tinha lá dentro do bar. Depois de uns anos, meu cunhado saiu, não quis mais, então ficou eu e meu pai, Olímpio Matos. E nós tocamos o bar. Aí, em 1977, meu pai faleceu. Meus filhos já tinham idade mais ou menos para ajudar, eles começaram a me ajudar e nós tocamos. Só que eu cheguei numa conclusão que não dava para continuar tocando o bar do sistema que era. Praticamente sexta para sábado, de sábado para domingo, a gente amanhecia lá. Quando ia trabalhar de dia chegava, o da noite ainda estava lá. Passava a noite inteira? Passava a noite inteira, sexta para sábado, domingo. Tinha movimento a noite inteira. Naquele tempo tinha jogo no Éden Clube, jogo de baralho. Em cima do Bar do Paulo era a sede do Atlético Ouro-Finense e tinha jogo também, jogo de baralho. Então tinha movimento lá em cima e tinha do Éden. Era muita gente que jogava a noite inteira. E eles consumiam lá no bar, né? Sanduíche, cigarro, refrigerante e outras coisas. Então eu vi que não tinha condição. Eu resolvi acabar com as bebidas do bar. Mudar. O bar ia fechar às 10 horas da noite, né? E eu então comecei a pensar o que eu ia pôr lá, antes de mudar, né? Então meu pai faleceu em agosto e eu toquei até dezembro daquele jeito. Aí já tinha pensando as coisas que eu ia pôr. Então eu acabei com o bar, continuou com o café. Aí eu pus revistas, jornais, máquina de fliperama, salão de bilhar, revistas, vendia muita revista, né? Meu pai ficava um pouco antes, né? Depois meus filhos já estavam em idade, me ajudavam também. Então nós fomos tocando. Eu ficava à noite, eles iam de dia, uma parte que também estava na escola, então tinha que conciliar. O senhor se aposentou no Bar do Paulo? Aposentei no Bar do Paulo. Eu fiquei lá, foram 20, eu aposentei em 87, 61, 26 anos. Depois aí meus filhos, o Etevaldo Júnior e o Wilton Luiz, que ficaram com o bar. E seguiram até agora, em dezembro? O Júnior saiu há uns 4, 5 anos atrás, ele saiu, o Wilton Luiz continuou. Até agora. O senhor estava falando que as pessoas iam lá, passavam a madrugada toda e tinha muita gente. Eu me lembro muito da Rua 13 movimentada, sábado e domingo fechada, com os jovens passando de um lado para o outro. E o Bar do Paulo ali presente, era balinha, era algum salgado, era alguma coisa que poderia ser pego ali, fora o cinema. O senhor deve ter assistido muitas histórias ali, muitos casamentos nasceram. O senhor deve ter convivido com muita história e com a sociedade de Ouro Fino ali. Ah, sem dúvida, né? Tudo que tinha em Ouro Fino era na Rua 13, tudo. O ponto de referência da cidade era o Bar do Paulo. Onde é que nós vamos encontrar? Lá no Bar do Paulo. Tudo era ali. 7 de setembro, o desfile era ali, carnaval era ali. Porque o palanque ficava ali, né? O palanque ficava ali. Naquele tempo, o Montanhês não existia. Então era o Éden Clube, os bares do Éden Clube e o carnaval na Rua 13. E tinha também o baile na União Operária, que é mais para frente, lá na Rua 13. Então tudo que girava aqui em Ouro Fino era na Rua 13. Vamos passar lá do Bar do Paulo e depois vamos pro clube. Isso, aí depois saía do clube e ia lá pro bar, e lanche, bebida e coisa. Do cinema, o senhor preparava sempre um cafezinho para as pessoas saírem. E vendia bala, mas muita bala. Por exemplo, quando passava filme do Oscarito, Grande Otelo,
O Cantinflas. O Cantinflas é aquele, não sei se você chegou a conhecer, aquele comediante mexicano que fez um sucesso tremendo no mundo inteiro. Então o senhor vendia na entrada do cinema e depois do café na saída. Na Eles já saída. avisavam o senhor, não? Eles piscavam a luz ali no corredor ali, que faltava 5 minutos até terminar a sessão. Então a gente enchia aquele balcão grande lá de xícara, açucareiro, coisa e tal, né? Preparava o café. Para quem não sabe, ali no Bar do Paulo dava para o cinema e do Bar do Paulo a gente podia entrar também e seguir para essa rampa do cinema, para a bilheteria, no mesmo piso, né? A rampa era da bilheteria para dentro do salão. Então quem ia para o Bar do Paulo podia entrar também. Podia entrar aí, a passagem era livre ali. O Mazzaropi também dava público? Não, Mazzaropi muito público, né? Quando era Semana Santa que passava a vida de Cristo, era uma coisa fantástica também, né? A quantidade de gente que ia. E aí o senhor atendia a população que chegava, aquelas filas todas, o senhor tinha mais gente, era o senhor? Nossa, só eu tinha empregado também lá. Quando havia necessidade nesses horários assim, até minha esposa ia lá ajudar também, que era muita. Era tudo de uma vez, ia todo mundo junto. E atendia. O movimento era tanto das balas ali que depois que calmava, que começava a ação, o chão nosso lá estava cheio de bala pro chão, porque ia tirar aquela pressa, pegava, ia caindo pro chão, né? Deixava, né? Depois juntava e guardava. Aí a gente ia atender o serviço normal. Mas na Rua 13 ali, esse trecho, na esquina do Bar do Paulo, na esquina do Ádio, ali, era o ponto que as pessoas passeavam e namoravam. Eu conhecia minha esposa ali, quer dizer, eu já conhecia ela, assim, né? Mas começamos o namoro ali. Ela passeando com a amiga dela e os homens ficavam parados ali em frente à farmácia Ross, por ali, né? E ali a gente flertava e coisa, aí ficava criando coragem para ir lá falar, né? Coisa tal, os amigos botando fogo na gente. Aí você criava coragem e ia lá. E eu conheci minha esposa assim, né? As mulheres andavam mais de um lado para o outro, isso? E os homens ficavam parados? São parados, as mulheres sempre de mão dadas, uma com a outra, né? De braço dado, uma com a outra, assim, ficava passeando ali, e nós ali. Mas o Bar do Paulo, depois que eu estava lá, que eu assumi tudo lá, né? O bar participava de todas as datas. Por exemplo, Natal, nós vendíamos lá peru, tender, panetone, Natal. No Carnaval, naquele tempo ainda podia vender, nós vendíamos lança-perfume, confete, serpentina, máscaras. Nossa, lança-perfume, que época foi isso? Em 1960 e poucos, né? Olha só. Ainda vendia, tinha o famoso, que chamava rodo. Era um frasco assim de metal. Eles falavam que espirravam nas costas, nos bailes. Aqueles mais moleques espirravam na pessoa, no olho. Mas o cheiro era muito gostoso, então o baile era perfumado. Mas muita gente ficava com aquilo jogando, né? Então ficava aquele perfume e tal, né? Isso no Carnaval. Na Páscoa, vendia ovo de Páscoa. No mês das festas juninas, eu vendia fogos. Quer dizer que nós participávamos de tudo que o povo precisava, que era conveniente na época, o Bar do Paulo tinha. Você precisava de um sabonete, lá no Bar do Paulo tinha. Uma escova de dente tinha. Pilha, o rádio, tinha. Tinha uma seção mais ou menos assim de lataria, porque naquele tempo não tinha supermercado. Tinha os armazéns, fechavam sábado às 6 horas da tarde, aí só segunda-feira. Então eu tinha um tanto de lataria lá, né, que vendia. Aí teve a época das revistas e dos jornais. O senhor se lembra qual era a campeã de venda ou os campeões de venda? Não, o jornal foi de São Paulo, né? Foi de São Paulo. Mesmo a gente morando em Minas. Mesmo em Minas. Porque, inclusive, aqui em Ouro Fino, para você saber, eu acho que você sabe, a torcida dos ourofinenses, dos moços, é tudo para os times de São Paulo. É Palmeiras, Corinthians, Santos, né? De Belo Horizonte, muito pouco se fala, né? Futebol de Belo Horizonte. Do Rio, pouco também. Porque nós estamos aqui de Ouro Fino para São Paulo, 220 quilômetros. Daqui para Belo Horizonte, 440, né? Então, nós estamos... comércio de Ouro Fino, tudo é feito com São Paulo. Os atacados vêm de São Paulo, tudo, né? É tudo de São Paulo. O senhor chegou a vender quantos exemplares da Folha de São Paulo por dia? Por domingo, vamos dizer? O domingo, que era o dia que mais se vendia, chegou a vender 50 exemplares da Folha. Fora os assinantes que a cidade deveria Fora ter, assinantes que tinha na cidade. Aí tinha outro jornal, o Estadão também vendia, né? O Estadão vendia uns 25 exemplares ao domingo. E as revistas? A revista tinha as campeãs de venda, né? Manchete, Fatos e Fotos. Fatos e Fotos era uma revista mais de fotos, né?
Mas vendia bem. Vendia bem. A Manchete tá uma revista famosa por muitos e muitos anos. Depois foi a Veja, Isto É. A Veja continua até hoje, ainda tem, né? Mas a Manchete era... Tinha o Cruzeiro também, né? O Cruzeiro também vendia muito bem. Revistas para as mulheres também tinham aquelas Tinha. que vendiam bem. Aquelas de novelinha, né? Vendia muito bem. Tinha também a história em quadrinhos, da Mônica, Cebolinha. Muito, a Mônica, Cebolinha, Pato Donald. De Pato Donald, eu, quando era criança, eu adorava Pato Donald, né? Pato Donald, tio Patinho, o Gastão, né? O senhor deve ter visto desde o primeiro exemplar até o último. O senhor não colecionou nenhuma revista? Não, nenhuma revista. Nem seus filhos? Nem meus filhos também. Só comercializou. O senhor Tevaldo, o senhor depois, eu acho que teve outro comércio aqui depois que Eu saiu de tive lá. uma lojinha de souvenirs ali, né? Na rua 13 de Maio, ali em frente à Caixa ali, né? Naquele prédio lá. Aquele prédio comecei a construir em 79 e terminei em 82. E deve ter feito muitos amigos também com o Bar do Paulo, né? Apesar que a cidade é pequena, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Mas no tempo de moço, eu tinha uma amizade muito grande. Nossa, nós tínhamos uma turma de rapazes que era apelidado dos Urutus. Eram uns 10 ou 11 amigos, né, mesmo, né? Para beber junto, para ir em baile, para namorar, tudo. Urutus. E as nossas namoradas eram as jararacas. Isso era bom, viu? Nossa Senhora. O senhor sente saudade? Claro. Inclusive no bar ali, né? Eu sinto muito saudade. Eu senti muito quando fechou aquilo lá, viu? Para mim foi um baque. Foi um baque, né? É uma vida. Eu estou com 85 anos e meio, né? Tá bem. Graças a Deus. Muito bem. Cabelinho branco, mas o senhor também. Hoje já fiz a minha caminhada que eu faço todo dia. Vou no lago, vou lá todo dia. Já tomou a primeira dose? Já, tomei a primeira dose no início de março e vou tomar a segunda dia 26 agora. Senhor Etevaldo, o senhor tem um nome também diferente, né? Quem escolheu o teu nome? Como é que é? A origem Matos é portuguesa? A origem Matos é portuguesa. E do lado da minha mãe é Furlaneto. Meu avô veio da Itália. Quem escolheu o Etevaldo? Foi meu pai. Porque eu nasci, ele pegou, olhou na folhinha, lá estava escrito Santo Etevaldo, ele botou o nome de Etevaldo. Então o senhor já tem origem de papel, depois veio o jornal e revista. Veio na folhinha, E eu procurei a vida inteira esse santo aí, né? Nunca achei. E eu sempre comentava com meus amigos isso aí. E um dia, um grande amigo meu que já faleceu, chamava Haroldo Amaral, ele chegou lá no bar e falou, Etevaldo, uma surpresa, achei o santo. Na página da folhinha, ele achou o Santo Etevaldo. Senhor Etevaldo, gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais aqui no Espaço Livre. Fique à vontade para o que o senhor gostaria de falar, que venha ao seu coração. Não, o que eu posso falar é que eu me dei bem na vida, graças a Deus. Não tenho queixa nenhuma da vida, né? Fui feliz, vivo bem, sozinho aqui na minha casa. Estou aqui. Meus filhos convidaram eu para ir morar com eles, eu não quis, porque tira a liberdade deles, tira a minha também. Então eu estou aqui, eu cozinho para mim, eu faço compra. Graças a Deus renovei minha carteira de motorista, dirijo ainda. Que bom! Dirijo, estou aí, vou tranquilo, vou para Pouso Alegre, por aí, Campinas, tudo, né? Quando eu era mais moço, eu fui diversas vezes a Brasília dirigindo. Eu tinha duas irmãs que moravam em Brasília, né? E agora, o ano passado, faleceu uma, eu tenho a outra. Ela está com 91 anos e ela é pioneira de Brasília. Ela foi lá para Brasília em 1954. O marido dela trabalhava com uma firma empreiteira, eles pegaram umas obras da Caixa Econômica Federal e foram para lá. Quando eles foram para lá, não tinha nada lá, era só terra. E ficaram até hoje? Ficaram até hoje. Ela está lá. Tem os filhos, tem os netos. Ela tem 17 bisnetos, pra você ter uma ideia. Eu falo para ela sempre, eu tenho uma inveja de você. Você tem 17, eu não tenho nenhum, né? Os meus netos têm 2 casados e 2 solteiros, mas ninguém quer saber de filho por enquanto. Uma neta minha, aquela lá, que mora no Rio de Janeiro, ela nasceu lá no Rio. Minha esposa conheceu aqui em Ouro Fino, num desses festivais de música que tinha aqui antigamente, de música popular aqui em Ouro Fino.
Ele era paraense, mas morava no Rio de Janeiro, era funcionário da Petrobras. E gostava muito de violão. Ele viu, soube que tinha isso, e veio aqui o Orofino participar. Aí minha filha conheceu ele, acabaram casando. Faz 35 anos que ela mora no Rio. Tiveram essa filha, fez 29 anos agora, né? Formou em Direito, graças a Deus, vai muito bem, né? Tem uma clientela boa, né? Os filhos são bons, nunca mexeram com droga nem nada, né? Então, gente boa, todo mundo gosta deles. Eu não tenho queixa da vida, não. Graças a Deus. Eu conversei aqui com o senhor Etevaldo Matos, ele que teve a história dele ligada ao Bar do Paulo, que em dezembro fechou as portas. Senhor Etevaldo, muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço Livre da Rádio Difusora. Eu que agradeço, Luciana. Eu assisto diversos programas da Difusora, né? Noticiário, né? Aquele esportivo, eu gosto de ver. Aquele das 7h30 da manhã, também vejo as notícias, que antes de eu sair para caminhar, eu escuto lá até as 8 horas, depois eu saio. Vejo. Por sinal, o senhor trabalhou na Difusora, teve participação lá? Olha, é o seguinte, não sei se você sabe, aqui o Orofino teve a ZYV35. Funcionou em cima, onde hoje é o Banco Itaú. Sabe quem que era o diretor, gerente da ZY35? Milton Lucas de Paula. Então, o Milton Lucas, eu trabalhei com ele lá. E o senhor fazia o que lá? Locutor. Que época? Eu fui 50 e pouco, 51, por aí, 52. E eu comecei como locutor. A gente entrava na rádio, eles pegavam e punham a gente fazer programa sertanejo, 7 horas da manhã. A rádio abria às 7 horas da manhã e fechava às 6 horas da tarde. Então você começava com o programa sertanejo, né? Aí você vai pegando tarimba e coisa, aí depois foi fazendo outros programas, tudo, né? Depois o Milton Lucas foi para Belo Horizonte. O dono da rádio era o Crisanto de Avelar Muniz. Foi uma pessoa muito importante para o Orofino. Quando ele faleceu, ele era suplente de deputado estadual em Belo Horizonte. Ele era o dono da rádio. Então, quando o Milton foi embora, ele me chamou na casa dele. Eu vou passar a gerência para você. O senhor chegou a ser gerente da rádio? 53, 54, por aí. Às vezes, surgiu um caso de política, porque os fundadores da Difusora, o Vitório, o Luiz Ulisses Qualha, Otero Serra, Zé Serra, eram tudo da UDN. O outro lado era do PSD, que tinha PSD e UDN. Inclusive, seu pai era do PSD, foi vereador pelo PSD. Eu lembro muito bem do RUT, né? Então, eu assumi a gerência lá. Fazia locução e também com a gerência. Mas eu era moço, querendo ir para frente na vida. E duas rádios aqui, Orofino, né? Era 23 a 35? É, 35. Tem uma história que o Bar do Paulo também foi um dos primeiros locais a ter cabine telefônica. Pois é, em 1978, Sebastião Assis era o prefeito de Orofino e vinha para Orofino o DDD, que não tinha ainda. Então, era aquele sistema, tinha posto telefônico ali na Major Sebastião Pires, as telefonistas ficavam lá. Os telefones nas casas, você tirava do gancho, tocava, a telefonista atendia, você dava um número e ligava. Era assim a telefonia aqui. Aí ia inaugurar o DDD aqui em Orofino. E a companhia não quis as telefonistas mais. Ia dispensá-las. E o Sebastião Assis me procurou. Falou, eles vão colocar uma cabine aqui em Orofino e vai ter um representante deles aqui para fazer as ligações, tal. Eles vão designar uma dessas telefonistas aí para ir lá ensinar o sistema, como é que funciona, tudo, né? E eu peguei, inaugurou isso aí lá. Então as pessoas iam lá para fazer interurbano, porque em Orofino, né, não tinha orelhão. Então todo mundo dependia, que não tinha telefone, dependia da cabine lá do Bar do Paulo. Então a pessoa chegava lá, falava, eu quero falar com esse número de telefone em Pouso Alegre. Dava o número do telefone pra gente, eu ligava 102, atendia em Itajubá. Então eu passava para a telefonista de Itajubá o número, ela completava a ligação, dava um sinal para mim, a pessoa ia na cabine e falava. Acabava de falar, eu ligava em Itajubá outra vez, eles davam a tarifa e eu cobrava da pessoa. Mas para a pessoa falar, eu tinha que fazer um depósito, porque de repente, né, você não tinha dinheiro, como é que vai fazer, né? Quantos anos essa cabine telefônica? Ficou uns 4 anos, mas dava muito trabalho. O bar, a cabine, coisa, né? Perder aquele tempo atendendo a pessoa, fazendo a ligação, depois liga outra vez para pegar a tarifa, tá? Ultimamente o Wilton era crédito de celular ainda lá, né? Só que mudou bastante. O senhor tem uma foto aqui dessa cabine, quem que está com o senhor? É o Levin Dozanam Coelho. Ele era governador de Minas e ele veio inaugurar aqui o DDD em Orofino.
E ele foi lá no bar, por causa das cabines, e nós tiramos uma foto junto. Nas outras fotos, o senhor também tem da Rádio 35, que a Rádio 35 não foi a difusora, foi a rádio que deu origem à Rádio de Bueno Brandão. Exatamente. Onde o senhor trabalhou. Onde eu trabalhei. Mas você conheceu o Paulo Augusto, viu falar Paulo Augusto? Sim. Paulo Augusto era muito amigo meu. Ele na difusora, eu na 35, mas a gente tinha muita amizade, né? E foi na 35 que o senhor trabalhou com o São Milton Luca, que antes dele vir para a difusora. O Milton foi para Belo Horizonte, depois de muitos anos que ele comprou aí a difusora e coisa, né? Aí eu saí de lá, saí da rádio e entrei no comércio. Tive um comércio na rua 13 de Maio, vou contar para você. Aquele tempo aqui em Ouro Fino tinha cabaré. Ali na rua 13 de Maio tinha um cabaré. E as casas de prostituição, aquele tempo podia, né? Tinha as casas de prostituição, isso tudo por ali. Do lado... Ali, sabe onde tem aquele posto de gasolina? Do lado em frente era o cabaré. Sabe um que foi dono do cabaré? Meu avô, pai da minha mãe. Zé do Neno. E teve o cabaré, tinha aquelas casas ali, tinha as moças, mulheres faziam prostituição, com as donas de casa que tomavam conta, cobravam o cachê delas lá. Daí meu avô, em 1950 mais ou menos, vai para São Paulo, fica como eletricista, ficou até o final da vida lá, depois que ele voltou e faleceu aqui em Ouro Fino, já aposentado também. E eu botei um bar ali perto, né? Quando meu pai soube que eu ia pôr, meu pai ficou louco. Você tá louco, rapaz? Onde já se viu? Graças a Deus, fiquei lá, nunca misturei a meu ramo com elas lá. As donas de casa eram minhas freguesas lá, fornecia para elas, pagavam direitinho, nunca tive um problema nenhum com elas. Ali eu comecei. Depois eu passei ali onde é o despachante Zerbinati ali tinha um bar que Ouro Fino tem a primeira linha que teve de Ouro Fino para Campinas, apelidado de Expressinho. Era o Joaquim Cândido e o outro que eu esqueci o nome. Eles tinham 2 automóveis para fazer a linha para Campinas, Ouro Fino Campinas. Isso em 57, 56, 57, 58, por aí. Depois, quando começou a crescer, eles puseram um micro-ônibus. Mas tinha um bar ali, saía os ônibus 5h30 da manhã. Então tinha que abrir às 4h30 para você fazer café, para servir os primeiros fregueses que vinham lá. Então eu comprei ali. Ali eu fiquei 3 anos. Aí eu cansei, porque tinha que abrir 4h30 da manhã, moço, né? Queria namorar, queria ir em baile. E ali aquela prisão, tinha que abrir cedo. Muitas vezes eu saí do baile do Eden Clube, ia lá em casa, tomar um banho e ia para lá. Ia para lá abrir. Aí eu vendi lá e entrei como sócio numa fábrica de ladrilhos, que tinha aqui, ladrilho, caixa d'água, mas não foi para frente também. Foi um negócio muito ruim. Mas nesse bar aí, no primeiro, eu ganhei bastante dinheiro. Deu para me comprar aqui a casa. Então, depois que eu já estava nesse bar que eu falei para você ali do rodoviário, ali, né? Um dia o Paulo Augusto falou, não, vamos fazer um programa lá na difusora. Eu falei, não dá, difusora, 23. Que era ali onde é hoje aquela loja ali, Edmil. A difusora funcionava ali. Ele insistiu, eu falei, mas que tipo? Ele falou, eu vou criar um programa para você. Vai se chamar Atendendo pelo Telefone. Estava lá fazendo os textos, aquela coisa, a pessoa ligava, eu atendia, aqui é fulano de tal, podia tocar essa música para mim, então tocava, então chamava Atendendo pelo Telefone. Trabalhei na difusora aí, mas assim, acho que uns 2, 3 meses, depois eu desisti, porque me tomava muito tempo. Isso aí foi que época? 57, por aí, 58, por aí. Aí o senhor já tinha saído da 35? Já tinha saído da 35. É só pra gente lembrar, a 23 foi a difusora e a 35 virou a Rádio de Bueno Brandão. As duas, por um período, acho que na década de 60, até se uniram e depois cada uma segue o seu caminho. E as duas tinham política. Quando elas nasceram, a política... As rivais, PSD e UDN. PSD era o 35. A 35. Era o Dr. Crisanto, Gustavo Barbosa e outros que eu não lembro, né? A 23? A 23, que era a UDN, era o Vitório Negre, o Serra, a família Serra, que era o Luiz Qualha, né? Que eram todos da UDN. E era aquela rivalidade enorme. Então o PSD ficou diminuído. Não, vamos ter uma estação também. E puseram a estação, né, aqui em Ouro Fino, né? As duas nasceram aqui. As duas nasceram aqui. Aí surgiu o negócio do Bar do Paulo, aí eu passei pro Bar do Paulo. Ali foi, como diz o outro, encontrei o Mé. Encontrou a existência, né? Porque foi uma vida toda ali. Senhor Etevaldo, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, foi muito bom, foi um prazer.
terra aqui, conheci você quando era Menininha, lá menininha. no Bar do Paulo. O pai foi muito amigo da gente, então é um prazer. Muitas idas e vindas ao Bar do Paulo, tanto para comprar revistas, jornais, balas, ir para o cinema. E com certeza eu vi também o seu Etevaldo muitas vezes lá, os filhos, e a gente vai convivendo com essa história que deve ficar marcada na nossa lembrança aí com o Bar do Paulo. E você continue na nossa programação, agora com Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde, até segunda-feira, se Deus permitir.